O RPM, ele meio que avarou isso aí, né? Ele meio que... O RPM fazia show em estádio. Foi muito absurdo. E com essas coisas de falar mal mesmo, entendeu? Não, a gente é melhor. Rockstar, né? Meio rockstar. Isso, coisa de capitalismo selvagem, entendeu? É mesmo, caralho, velho. Enfim, eu não sei se foi por causa deles ou não, mas daí começaram... Você vê, tinha muita gente que falava assim... Ficou meio fácil falar, não, Legião, Titãs, Paralamas, você gosta de rock? Eu gosto, sim, Legião, Paralamas, Titãs. Assim como falam Caetano, Gil, essa coisa, fica fácil de resumir o movimento inteiro em três bandas, entendeu? É isso mesmo. Teve um pouco disso que, sabe, não foi legal depois, né? E, enfim, aconteceu isso. Não sei se só por isso ou porque muita gente que era divulgador de gravadora que via o esquema prático, né? A coisa pragmática. Olha, toca aqui o traje, nós vamos dar uma prancha de surf para vocês, entendeu? Tá, o jabazinho. A gente nem sabia que tinha essas coisas no começo, entendeu? Imagino. E começou a ficar... como é que fala? Esqueci a palavra, mas... Descarado? Não, era o padrão. Descabido. Padrão, o cara dava nota, jabá. Entendeu? Porque no começo era assim, meio... eu vou fazer um favor, eu vou, sabe, te dou um negocinho, sua parede aqui e tal. E depois começou a ser, olha, eu quero tanto para tocar artista, sabe? E, enfim, e a gente no começo... A gente era muito inocente. Eu digo, a gente, o ultraje, os outros não sei bem quanto de inocência eles tinham. Mas a gente era muito assim, não sabia de nada de como as coisas aconteciam, né? Mas, então, esses divulgadores, quando passaram a ser promovidos e ser diretor de gravadora, começaram a pensar assim. Sim. Simplesmente, sim. Entendeu? Eu não quero... A gente, a banda, o pessoal do rock entrou, isso quem me falou foi o André Midani na época, sabe, estava ficando muito caro fazer discos de MPB, porque... Não vendia tanto. Sabe, o cara, eu quero mixar nos Estados Unidos, tal. Eu quero um Cadillac para renovar esse contrato e não sei o quê, eu quero orquestra... E a gente, ao contrário, já tinha público, estava quase pagando para gravar, se fosse o caso. Então, a gente salvou um monte de gravadora na época. Né? E vendia pra cacete, né? E vendia bem. Diz que o samba, o pagode, bancou tudo, entrou né? uma coisa que sempre foi underground. O brega, né? Sempre foi meio... Teve movimento contra a guitarra, né? Isso nos anos 60 e tal. Entrou, de repente, assim, uau! Né? E chegou a impactar a MPB e tal. Mas em relação ao jabá... Em seguida, nos anos 90, veio lambada. Tipo, chega desses caras, agora eu quero... Ouvir outra coisa. Mas, por exemplo, você está falando do jabá. E eu gosto desse debate porque nós trabalhamos em rádio. Nós nascemos ali. Alguns anos. E eu já cheguei a ler a entrevista do Tutinha na época Veja e tal. Porque o próprio nome já fala uma coisa ruim. Jabá, do tipo suborno ou propina. Sim, sim. E aí é que tá o lance. É uma questão de narrativa. Na minha opinião, não é. E o Tutinha deu uma entrevista na época em que eu fui atrás, né? Porque ficou uma coisa meio de bandido. Porra, o jabazinho. Porra, dá um negócio. Agrada o cara, o programador, leva ele. Se você não pagar, não vai tocar. Então, mas eu acho justo. Sabe por quê? Porque as gravadoras pegam vocês. O artista. Ela não tá pegando você pra ser um cara legal com você. Pois é, a gente acreditava nisso. A gente acreditava nisso. Sim! Entendeu? Quando a gente entrou, teve até um episódio, eu te interromper, mas você volta nessa história aí, porque essa história é legal. Quando a gente assinou o contrato, daí a gente conheceu o cara lá da UEA, que era o gerente. E era o... Puta vida, minha memória hoje em dia é uma merda. Edson, eu tô tentando uns caras que eu conheço. O cara, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas um cara super legal e tal. Vasco. É o nome do cara, Vasco, o Vasco. E daí, ele falou, olha, a gente vai tocar o Inútil aí, tipo, uma semana e depois vira o disco e toca o Mim Quer Tocar, ou vai tocar um mês mais ou menos, e depois vira o disco, toca o outro lado. E a minha concepção era assim, eu compro os discos, não,
toca um mês. Eu compro disco que eu gosto, música para sempre, os Beatles, Sim. porra, né? Não Já vou faz parar de ouvir 20 nunca, anos é. e tal, né? Eu falei, é só isso e tal. Ele falou, você não espera que Inútil seja um clássico? Eu falei, Porra, é verdade e tal. caralho. Ainda bem que você não Peninha esperava. me E é um disse- clássico. Pô, né? pra caralho. E o Peninha me disse assim, vocês vão conhecer primeiro o gerente, depois vocês vão conhecer o superior, Mandou até essa. chegar no presidente e tal, que foi meio como aconteceu. E a gente, quando chegou no presidente, nos diretores e tal, falava, nossa, as pessoas adoram a gente, meu. Os caras são nossos amigos, entendeu? E daí, Caralho, Roger, puta a gente merda. achava isso. Sim. Pô, a gente sempre foi divertido e tal, não tinha essa... A gente era muito moleque mesmo, sabe? E então, depois que a gente, lá para 89, 90, quando os caras começaram a boicotar, a gente fala, mas por quê, meu? A gente nunca A deu gente sempre foi prejuízo. legal, caralho. O que está acontecendo? Por que né, tem uns caras que vocês protegem, outros não e tal? Aí depois você veio entender que era moer a mão. Que é resultado. Resultado. Além disso, A é. gente Era se ilude resultado, achando que é paizão. política. Eu fiz Sim, uma música... sim. Bom, você sabe, né? Logo Sim. depois desses coisas assim, quando a gente começou a perder a inocência, eu fiz uma música que falava isso, eu tenho que morar perto da gravadora, eu tenho que namorar uma divulgadora, eu tenho que cheirar com os caras, entendeu? Coisa que a Caralho. gente não... Sim. E daí, também, ainda achando, os caras vão achar isso divertido. Mas não. Odiaram, O né? cara ficou uma Lógico, pizza, porra. boicotou o nosso disco. Enfim, Caralho. Mas voltando ao Ao Jabá, Jabá. o Jabá, aí eu vi na entrevista dele e eu entendi o Tutinha. Porque ele falou assim, porra, se a gravadora traz o artista aqui, porra, a rádio, né, o rádio, o meu veículo, né, que eu tenho conta pra pagar, funcionário, que é rádio, todo mundo ganha mal pra caralho, velho. É um salário mesmo. Nego, trabalhava em rádio. Não, salário duro. É super legal, mas ganha uma Salário bosta. mínimo, é coisa assim, tá ligado? Só tem status, que é rádio, que é aquela coisa legal, pô, trabalho na rádio, vou nas festas, mas não, salário horrível. E aí, as gravadoras usavam as rádios e, como é que eu posso te dizer? E ganhavam muito dinheiro, tanto a gravadora Quanto o artista. Quanto o artista, porque fazia show. Pelos shows, E aí a rádio ficava chupando o dedo. Fala, porra, mas eu que... Aí a gravadora Que chegava... divulguei, né? Olha, eu quero que toque essa música aqui. Não, mas essa música é uma merda. Não vou tocar. Não, você tem que tocar, porque é a nossa música de trabalho. Não, mas eu não vou tocar. A música pra mim não acho que vai virar. Tá bom, te dou 5.000 camisetas pra você. 10 mil boné. Porra, aí começa é um negócio, porra. Mas aí criaram essa narrativa do jabá, do jabazeiro. Não, é um negócio, do nosso caralho. lado é um negócio. Eu vi esse lado aí também, não tô... É um lado do nem negócio, é o advogando um lado business, outro. entendeu? É o business, isso. E o Tutinha, na minha opinião, foi o cara que vira profissionalizou o rádio. Uma bola... O artista ganha mais, daí ele paga mais, daí ele ganha mais de novo, daí ele paga mais, daí começou a ter, sei lá, sertanejo, entendeu? Quer ver? Hoje, continua do mesmo jeito. Pra você virar na internet, existe uma coisa chamada impulsionamento. Lógico. Você tem que pagar. Tem que investir. É a mesma coisa. A gente que não sabia, isso que eu tô falando, a gente sempre foi muito a inocente. inocência, exatamente. E exatamente. a gente achava, não, daí virou porque a música é boa e tal. E nós somos legais, somos bacanas. De certa forma, era porque a gente começou a tocar sem rádio e daí começou a encher. Antes era Onde era o barzinho. lugarzinho de vocês que enchia, assim? Onde tinha os Então, fãs? antes era barzinho, daí criaram danceterias, porque o público já não cabia nos barzinhos, Nos botecos, entendeu? Então, a gente tinha a noção de que a gente tinha uma qualidade Raio também laser. ali, né? Tava atingindo uma coisa e tal. E... Sim, é como você falou depois. É um negócio, né? Mas era um negócio entre a gravadora e o rádio. A gente não ficava sabendo necessariamente porque você era disso. contratado. Exatamente. Você não Mas ficava depois eu sabendo. acho que passou o próprio artista a fazer... Hoje, né? Não, muito antes.